Uma das primeiras vezes que eu cantei essa música, ao Deus que me compreendeu sem nenhuma explicação. Quanta explicação eu teria que dar no dia do meu juízo, no dia do juízo final? Quanta explicação eu e você teríamos que dar no dia do juízo, no dia do julgamento final? Vocês estão comigo? Quantas explicações? Não, Senhor, eu fiz aquilo porque... Não, eu deixei de fazer aquilo porque... Olha, eu pequei aqui porque... Quantas explicações eu e você teríamos que dar no dia do juízo final? Mas aqui nós cantamos uma música que fala: o nosso Deus nos compreendeu sem nenhuma explicação. Isso é bonito demais. Foi o que Jesus fez por nós, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Glória a Deus por estarmos como congregação, como corpo de Cristo, reunidos no nome de Jesus. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ele tem nos dado força. Amém, queridos? Aleluia. Abriu aí, João 14. E antes de nós lermos, queria perguntar: quem aqui já andou de carro com pneu murcho, pneu furado, murchou, teve que andar um tempão, ou de moto, ou de bicicleta? Quanto mais você anda com pneu murcho, o estrago é maior, o dano é maior, o prejuízo é maior, né? De carro, que é mais pesado, se você andar aí um período de pneu murcho, vai estragar o pneu, o prejuízo vai ficar bem maior, né? De moto, perigoso você cair, dependendo do pneu que furou ali. Se for da frente, então é mais perigoso ainda. Então andar de pneu murcho é perigoso. Andar com o pneu sem ar é perigoso. E eu estava pensando no pneu. Por que o pneu chama pneu? Por que esse nome? Da onde veio esse nome pneu? E a palavra pneu significa cheio de ar. Pneu significa cheio de ar. E quando nós falamos do Espírito Santo, a palavra, o nome Espírito Santo, santo fala de digno de adoração, sem pecado, puro, reto, oposto de toda impureza. Isso é santo. E quando fala de Espírito, vem da palavra grega chamada pneuma. Pneuma. Então eu comecei a pensar no pneu e fazer uma comparação com a palavra Espírito, que no grego é pneuma. E pneuma quer dizer vento, pneuma quer dizer sopro, pneuma quer dizer respiração, vida, óleo, poder. Pneuma, sopro, vento. Essa semana, na verdade, no culto de domingo, quem estava no culto de domingo? Lá no CTM, estávamos lá, e o pastor Claudionor pregou, e ele estava falando a respeito de oração, 4 tipos de oração, e num determinado momento ele compara a nossa geração, a geração de hoje, com uma geração comparada ao micro-ondas, que é tudo fácil, tudo rápido, tudo tem que ser bem agilizado, tudo bem prático. Eu até fiz um vídeo a respeito disso e coloquei no canal no YouTube, falando a respeito do que aconteceu com Moisés quando fugia do exército de Faraó, quando depois da 10ª praga, Faraó liberou eles para eles irem adorar a Deus, mas no meio do caminho Deus endurece o coração de Faraó e eles começam
os egípcios começam a perseguir o povo de Israel, o povo de Deus, e eles chegam diante do Mar Vermelho, e naquele momento Moisés clama a Deus, e Deus fala: por que clama a mim? Bate o cajado na água e mande o povo que marche. E Moisés fez isso, bateu a vara, o cajado no mar. E muitas vezes nós pensamos, eu e você, que foi assim, imediato. Bateu o cajado e o mar se abriu. Só que a Bíblia fala que não foi assim. A Bíblia fala que passou a noite toda. A noite toda veio um vento forte e soprou o mar. E quando amanheceu, eles acordaram, eles levantaram. Se é que Moisés dormiu, né? Pela tensão, pelo que estava acontecendo, e viram o mar com um caminho no meio, para eles poderem passar. E eu comecei a pensar nessa questão desse vento, do pneuma, desse sopro do Espírito Santo. No início, Gênesis 2:2, Deus cria todas as coisas, depois forma o homem do barro, do pó da terra. E quando está formado o homem, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele pneuma no homem. E o homem então agora tem vida. O homem agora está cheio. O homem agora tem animação. O homem agora tem virtudes. Depois entra o pecado, corta esse relacionamento com Deus. Mas depois Jesus vem e religa isso de volta. Religa, faz esse relacionamento voltar através do próprio sangue dele. E em Atos capítulo 2, também, Atos capítulo 2, verso 2, vem o Pentecostes, vem essa música que nós cantamos. Acontece o Pentecostes, quando os discípulos oravam numa sala, cerca de 120 pessoas sentados, orando, buscando a Deus. Já por um longo período, vem o Espírito Santo como o quê? Como um vento impetuoso. O que é impetuoso, irmãos? É algo forte, é algo repentino, é algo com poder. Veio um vento forte. Imagina quando dá aquele ventão que chega a subiar, começa a balançar as árvores, as placas começam a tremer, começa a fazer aquele barulho, aquele assovio. Veio desse jeito, como um vento impetuoso, um vento forte. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O sopro de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos ler o texto, João 14:16. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Estou na Ara, tá, Augusto? Versão Ara. E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. A fim de que esteja por quanto tempo? Por quanto tempo? Sempre convosco. Verso 17. Quem é esse Consolador? O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando Jesus Cristo chega ao final da sua missão, ele começa a ver os discípulos angustiados, porque ele está falando de partir, de ir embora. E os discípulos esperando o rei, esperando o Messias, esperando o ungido. Jesus disse: ei, não fiquem tristes, eu vou dar para vocês outro Consolador. No grego fala outro igual a mim. Paracletos é a palavra, outro igual a mim. Não fiquem tristes, vocês não vão estar sozinhos, Ele vai estar sempre com vocês.
Então Jesus, ele é crucificado, ele é assunto ao céu, e em Atos 2, verso 2, acontece o sopro de Deus, agora não nas narinas do homem, agora não no mar, para libertar o seu povo, o povo de Israel. Agora o Espírito Santo, para encher o homem novamente de virtude, para encher o homem novamente de capacidade, para encher o homem novamente com a essência de Deus que foi perdida lá no Éden por causa do pecado. Agora todo o que crê no Senhor recebe o Espírito Santo. Imagina como era Adão e Eva no Éden, sem pecado. Seria como Jesus, eu imagino, sem pecado, capaz, cheio de dons, cheio de virtudes, sem falha, capaz de colocar nome em todos os animais, capaz de dar nome às frutas, cultivar o jardim sem danificar, sem pecado. É assim que Deus planejou, como Jesus, sermos como Jesus. Nós estamos nessa terra hoje para sermos como quem? Para sermos parecidos com quem? Com Jesus. A nossa missão hoje é sermos parecidos com Jesus. Amém? Estão entendendo? Essa é a missão que nós temos hoje, a cada dia. Não é errar nunca mais, não. É ser perfeito, não. Nós temos essa consciência. Davi, ele fala no Salmo: o Senhor conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó, sabe das nossas falhas, mas é todos os dias tentar alcançar a estatura do varão perfeito, do homem perfeito. Quando a Bíblia fala varão, está dizendo a respeito do homem, o homem perfeito. Quem foi o homem perfeito? Jesus Cristo. Então Deus sopra nas narinas do homem esse vento de vida, esse sopro de vida, e ele inicia a humanidade. A humanidade se perde, entra o pecado. Moisés vem como uma simbologia, uma analogia do que Jesus iria fazer. Moisés liberta o povo que estava escravo no Egito. Moisés pega o povo e faz o povo sair do Egito, sair daquela vida de escravidão, e sopra no Mar Vermelho. Então o sopro de Deus vem para libertar o povo, mas de uma maneira figurada. Mas agora Jesus Cristo sopra o Espírito. O Espírito vem como um vento impetuoso, como um vento forte, para nos dar a verdadeira libertação. Não uma libertação física, não nos tirar de um cárcere físico, mas nos tirar de um cárcere espiritual, de uma prisão espiritual. Jesus veio para salvar a nossa alma. Jesus veio para nos pôr em liberdade a nossa alma. E como um vento forte, como um vento impetuoso, nos trazer libertação. Libertação de vício, libertação de pecados, de mentira, libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos põe para baixo, de tudo aquilo que nos tira a capacidade, as virtudes que Deus colocou em nós, que Deus deu para nós. O Pentecostes acontece, o sopro de Deus mais uma vez acontece na humanidade. O vento impetuoso enche aqueles discípulos e eles começam a espalhar o evangelho por toda a terra. E nós estamos aqui hoje porque um dia, lá atrás, no ano 0, aconteceu um Pentecostes, aconteceu um derramar do Espírito, aconteceu um vento poderoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tudo bem. Então, diante disso, sabendo que eu não posso andar de pneu murcho, né? Eu não posso andar
Por quê? Porque quanto mais tempo eu andar com pneu murcho, o que vai acontecer? Mais malefícios eu vou ter. Mais danos vão ser causados em mim. Amém? Mais prejuízo eu vou ter. Quanto mais eu ando com pneu murcho, o carro ele bebe mais. A bicicleta, você tem que pedalar com mais força. Você perde a estabilidade. É mais fácil de você sofrer um acidente. O pneu estraga, você vai ter que comprar outro pneu. Fica mais caro do que o remendo, do que parar no posto, na bomba e encher o pneu. Então, eu sei que eu preciso andar cheio do pneu, mano. Nós somos igual um pneu. Há em nós um sopro, um vento, um espírito poderoso, que foi nos dado através de Jesus Cristo. A diferença é que o pneu tem um ar simples, o oxigênio simples, mas em nós há o pneuma todo-poderoso, há o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então eu preciso de quê? Ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do pneuma. Agora, como eu posso ser cheio do Espírito? Como eu vou ser cheio do Espírito? Conhecendo. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Lembra no batismo, quando você foi batizado? Quem ainda não foi batizado vai ser batizado, né? Vai se batizar, né, João? Vai se batizar. E lá no batismo é repetido essa oração. É repetido na oração aquilo que Jesus falou em Mateus 28:19. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o nosso Deus é um Deus trino. Ele é 3 em 1. E o Espírito Santo é o Deus que atua na terra hoje através da igreja. Então quem é o Espírito Santo? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Preciso saber que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte da divindade. Ele é um com o Pai, ele é um com o Filho. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O que mais que o Espírito Santo é? O Espírito Santo, ele é uma personalidade. Ele é uma pessoa. Ele é alguém. O Espírito Santo não é um poder. Ele tem todo o poder. O Espírito Santo não é uma energia. Ele tem toda a energia. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, que tem vontades, que se comunica, que ouve, que fala, que sente. Qual é o único pecado que Jesus disse que não há perdão? Pecado contra o Espírito Santo. Vocês podem blasfemar contra mim, Jesus disse. Vocês podem blasfemar contra o Pai, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O Espírito Santo é uma pessoa. Em 2 Coríntios 13:13, a palavra de Deus fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão. O que é comunhão? Isso aqui é comunhão. É estar junto. É estar na presença dele. O Luizinho está ali atrás, eu estou na presença do Luizinho. O João Carlos está aqui na frente, eu estou na presença do João Carlos. É estar na presença, é comunhão, é estar junto, é compartilhar, é conversar, é se relacionar. O Espírito Santo, que foi dado a nós quando Jesus foi assunto ao céu, ele é para nós termos relacionamento. Você pode se relacionar com ele, você deve. Nós devemos nos relacionar com ele. Ele está à nossa disposição. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão bem alto. Vamos ver. Todo mundo crê em Jesus. Então o Espírito Santo habita em você. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala com você.
lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá com a sua família, sozinho na rua, tomando banho, lavando o quintal, lavando a louça. Nós precisamos dar ouvidos a Ele, ouvir, ter comunhão com Ele. O Senhor está falando comigo, Espírito Santo? O Senhor está falando comigo? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? O que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? Ele é uma pessoa santa, pura. Então, como ser cheio do Espírito? Conhecendo o Espírito. Eu preciso conhecer o Espírito Santo para eu me encher do Espírito Santo. O que mais o Espírito Santo é? Ele é um dom de Deus. Sabe o que é dom? Dom é um presente, é uma dádiva. O Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente de Deus. Primeiro, dado àqueles que pedem, dado àqueles que querem. Quem quer o Espírito Santo? Em Lucas 11:13, o Senhor Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem? Àqueles que lhe pedirem. Então, é um presente de Deus dado àqueles que pedem, àqueles que querem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero falar com o Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero fazer um videozinho na internet, soltar lá e abençoar alguém. Eu quero gravar um áudio ministrando uma palavra e soltar lá no grupo e abençoar alguém. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Pneuma. Foi dessa forma que Deus me fez. Foi dessa forma que Deus nos fez. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Nós queremos cantar aqui louvores, não apenas por talento, não apenas por saber, por técnicas, não, mas por estarmos cheios do Espírito Santo, por termos o Espírito Santo. Augusto, ele quer estar aqui na mídia, porque é só porque ele conhece? Não, porque quer servir a igreja, movido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, tudo o que acontece na igreja é movido pelo Espírito Santo, ou deveria ser. Aos escândalos, aos erros, aos desgastes, porque acontecem coisas que não são movidas pelo Espírito Santo. Mas a igreja, ela é movida, ela caminha, ela evangeliza, ela faz missões, ela assiste aos necessitados, ela edifica, ela abençoa, ela consola as pessoas através do Espírito Santo, do pneuma, do Espírito que foi soprado em nós, uma vez lá no Éden, e agora em Pentecostes, no Novo Testamento. O sopro de Deus em mim e em você. Hoje estivemos num velório e a oração foi feita e uma frase foi dita: a vida é um sopro. A vida é um sopro. Quando esse sopro se esvai de nós, acabou a vida. Isso é a vida. Para aqueles que creem em Jesus, ainda que morre, vai viver eternamente, né? Essa é a nossa esperança. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a verdade de Deus para nós. Mas a vida é um sopro. Então aqueles que querem, quem quer o Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esse é o primeiro passo. Como ser cheio do Espírito Santo? Segundo, deve ser recebido como um dom, como um presente. Em Atos 2, 38 e 39, Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o presente, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eu preciso receber o Espírito Santo
como Ele é, como um presente, como um dom. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu fiz alguma coisa boa, não porque eu fiz caridade. Não, como um presente, um dom. É um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é bondade de Deus, é graça de Deus. Um Deus grande, enorme, gigantesco, imensurável, veio morar dentro de nós. Graça, dom de Deus. Então nós temos que recebê-lo dessa forma. Eu tenho um dom dentro de mim, eu tenho uma pessoa da Trindade divina, toda poderosa, santa, pura, que habita dentro de mim, que escolheu habitar dentro de mim, mesmo eu sendo quem eu sou, pobre pecador, miserável, mas Ele escolheu habitar dentro de mim. Então eu tenho um presente, eu vou cuidar desse presente, eu vou cultivar esse presente, eu vou respeitar esse presente, eu vou adorar esse presente, eu vou glorificar esse presente, eu vou viver em prol disso que eu recebi de Deus, porque isso é muito precioso, isso é magnífico, isso não tem palavras que expressam o tamanho disso que nós recebemos. O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que transforma vidas, que restaura famílias inteiras, deve ser recebido como um dom, como um presente. Terceiro, como ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo ele é dado aos que obedecem a Deus. A quem o Espírito Santo é dado? Aos que obedecem a Deus. Tem uma música da Lu Melpídio, eu estava ouvindo antes de vir para cá. Um clipe que ela gravou, aquela música Então Liberta-me de Mim, e ela começa a falar que as sandálias, Deus fala com ela que as sandálias que ela deve usar agora para dançar essa música com Deus, para ter esse novo tempo com Deus, se chama sandálias da obediência. Eu preciso calçar as sandálias da obediência. Atos 5:32, coloca aí por favor. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou, ou seja, que Deus deu a quem? Aos que lhe obedecem. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a sua voz, obedecendo aos seus comandos. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é educado, ele não é intrometido. Quando a gente fala assim, nós podemos pensar, mas como assim? Você está falando de um Deus todo poderoso, todo grandioso, que vem como um vento impetuoso, mas você está dizendo que Ele é sensível, que Ele é educado, que Ele não é intrometido? Sim, esse é o nosso Deus. Ele não vai te obrigar a fazer nada, Ele vai deixar você fazer as suas escolhas, mas Ele vai estar ali aguardando você escolher por Ele. É uma decisão diária, todos os dias. Para eu ser cheio do Espírito Santo, preciso decidir pelo Espírito Santo. Todos os dias, a cada escolha, mesmo depois de errar, mesmo depois de pecar, eu escolher me arrepender, me voltar a Jesus, correr para os braços dele de novo, lembrar do sangue derramado na cruz por nós e continuar caminhando com Ele. Todos os dias, preciso fazer essa escolha. Escolher o Espírito Santo. Escolher ser cheio do Espírito Santo. Querer o Espírito Santo. Obedecer a Ele. Então, Ele é um dom de Deus, dado aos que obedecem a Deus. E em quarto lugar, Deus nos deu o seu Espírito. Deus não deu a nós qualquer espírito,
há milhares, há milhões e milhões de anjos no céu. Há milhões, milhares, incontáveis anjos. Há anjos de guerra, há anjos mensageiros, há anjos adoradores. Tem hierarquias de anjos, mas Deus não nos deu anjos. O Espírito Santo não é um anjo. Deus poderia ter nos dado qualquer outro espírito, mas Deus não nos deu qualquer outro espírito. Deus nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do seu Espírito. Porque lá no início Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. E agora no Pentecostes, Deus, Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Ele não mudou. Então agora, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nós podemos ter de volta o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o vento impetuoso de Deus, o Espírito de Deus em nós. Amém, irmãos? Em 1 Tessalonicenses 4, verso 8, fala assim: dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o que foi nos dado? Que presente é esse? Que dom é esse? Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Nós não podemos andar de pneu murcho. Talvez você está aqui nessa noite, presta bem atenção em mim. Talvez você está aqui nessa noite e você chegou aqui com o pneu meio murcho. Chegou aqui com o pneu meio murcho, meio descalibrado. Às vezes você chegou aqui com o pneu na lona, batendo a roda, saindo faísca. Você chegou aqui desse jeito. Mas Deus não quer que você saia desse jeito. Deus quer que você saia daqui cheio do pneu, cheio daquilo que Ele planejou para você desde o início, cheio daquilo que Ele preparou para nós. Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito, para que a gente não tome mais prejuízo, para que a gente não fique instável, correndo o risco de sofrer acidente. Ele quer que a gente saia daqui cheio do Espírito. E eu estou pregando isso aqui e estou sendo pregado. Isso é para todo mundo aqui, para nós. Amém, meus irmãos? Deus quer o que de nós? Sejam cheios do Espírito. Amém. Efésios 5,18, para a gente terminar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A alegria do Espírito, meu irmão, não se compara com a alegria da bebida, não se compara com qualquer entorpecente. O vinho aqui, naquela época ainda não tinha maconha, cocaína, crack, heroína, êxtase, não tinha. O vinho aqui representa tudo isso que entorpece a gente, tudo isso que alucina a gente. Qual que era a alegria do povo sem o sopro de Deus, sem o Espírito Santo de Deus? Qual que era a alegria? O vinho dava uma alegrada, dava uma entorpecida, ficava meio alucinado, lança perfume, essas coisas aí. Ela não tinha, era o vinho. Aí Paulo faz uma comparação. Sejam cheios, sabe do quê? Do Espírito, porque a alegria do Espírito é diferente. O que o Espírito traz, as virtudes, o prazer é muito maior do que o do vinho. O prazer que o Espírito Santo nos dá vai além, vai infinitamente mais além daquilo que qualquer entorpecente traz a nós. Então Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos. Como assim com salmos? Com cânticos, falando coisas espirituais, cantando, louvando a Deus, falando da palavra de Deus, falando da Bíblia, falando de versículos, lembrando as promessas, entoando e louvando de coração ao Senhor, cantando. Põe lá no YouTube, põe lá no Spotify, põe lá no rádio, hinos de louvor, lá na Arca FM 104.5, põe lá na Arca, louva ao Senhor, canta ao Senhor, na tristeza, na alegria, adora ao Senhor,
Cante ao Senhor, e cânticos espirituais. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Você que chegou aqui com o pneu murcho, o Senhor quer encher esse pneu, o Senhor quer encher a sua vida, o Senhor quer te encher com a presença dEle. O Senhor tem mais para você. Aquilo que Deus tem para você é indescritível, é imensurável. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito aí? Amém? Eu também quero. Vamos orar então. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.